Chocados com o que vem, Roberta e Matias ficam indignados. Matias diz a Renata que pensou o dia todo nela e foi um imbecil, enquanto ela e Jerônimo só estavam juntos. Invejosa, Roberta chama a Renata de vadia e diz que ela está se beijando com o homem com quem estava saindo. Matias tenta agredir Jerônimo, mas Renata defende o seu amor, do grudento insuportável. Matias faz birra, igual uma criança, e diz que não vai perdoar isso nunca. Roberta parte pra cima de Renata e diz que o teatrinho dela já caiu, e ela é uma vulgar. Roberta repreende Jerônimo e dá uma bofetada no bonitão. Renata tenta se explicar para Matias, mas Roberta leva o moço embora. Jerônimo abraça Renata, que sofre muito. Honório conta para Constança que Roberta e Diego se juntaram para humilhar Renata em público. Mesmo sabendo que Roberta sempre foi invejosa, Constança fica indignada pelo que a sobrinha foi capaz de fazer contra sua própria irmã. Adriana arruma a mesa e diz a Ágata que vão jantar à noite com os amigos, que também a amam e será uma surpresa. Roberta diz a Matias que sempre disse a ele que Renata brinca com os homens e que faz isso para provocá-la. A víbora faz inferno na cabeça do irmão postiço. Matias diz que Renata e ele já tinham terminado antes dele ir para Monterrey. Jerônimo tenta acalmar Renata. Ela toma algo. Renata diz que magoou Matias e ele não merecia isso. Jerônimo diz que isso nunca foi intenção deles. Jerônimo diz que Roberta deve ter armado tudo isso para Matias flagrar eles juntos. Renata diz a Jerônimo que não sabe o que fazer. Ele diz que ela não está sozinha nisso, pois também se sente mal, mas esse beijo que eles deram, por sorte ou desgraça, é algo que eles não puderam evitar. Eles se abraçam. Carlos retorna à fazenda. Karina insiste para Lázaro ficar na fazenda, mas o ex-namorado da baixinha diz que não pode fazer isso, pois apesar de amar as terras e as plantações, não pode ter o marido dela como patrão, porque roubou a única mulher que ele amou, que é ela. Ela fica sem saber o que falar. Ele sai dali bem triste e ela se sente mal. Álvaro vai à casa de Augusto. Ele diz que está fazendo o esboço do desenho da nova produção de vinhos e fez a silhueta da mulher que será sua esposa. Álvaro começa a beber. Ele diz a Augusto que Matilde e Lázaro vão ficar na fazenda. Augusto diz que é o dono e é ele quem toma decisões. Daniel dá uns chocolates para Ágata. Adriana oferece bebidas a eles. Honório e Constança chegam à casa de Ágata. Honório cumprimenta a Ágata. Ela fica surpresa ao rever o ex-namorado do passado. Jerônimo pede para irem juntos à casa dela, mostrarem a cara. Renata diz que seu pai ainda não está no México. Matias deve estar sofrendo e Josefina também já deve saber. Ela diz que vai dormir em um motel. Ele pede que ela fique ali. Renata fica surpresa. Ele diz que quer que juntos eles enfrentem as consequências. Roberta e Matias voltam para casa. Roberta diz que desmascararam Renata e viram ela se beijando com Jerônimo. Josefina fica pasma. Renata agradece a Jerônimo e diz que veio ao apartamento dele para conversarem. Renata pergunta como ele conheceu Roberta e o que aconteceu entre eles. Jerônimo diz que conheceu Roberta na casa dela, quando foi confirmar sua presença na festa de Matias e convidou ela para sair e começaram a ficar. Jerônimo fala que não houve nada sério entre ele e Roberta. Ágata fica chocada com a presença de Honório e Constança. Adriana diz à mãe que quis fazer uma linda surpresa para ela. Ágata segue nervosa e agradece aos dois. Eles sentam. Honório diz que está casado com Constança há 15 anos. Ágata fala com os dois sobre coisas da vida e coincidências e também sobre a história deles. Ágata decide ir tomar um remédio. Constança diz a Honório que tem impressão de que Ágata não gostou de vê-los ali, ou ela está mal mesmo. Ágata chora em seu quarto e se lembra de quando era namorada de Honório no passado, e de quando ele terminou com ela e pediu para continuarem sendo amigos. Ágata iria revelar sua gravidez, mas depois do que Honório tinha dito, não pôde dizer. Josefina diz a Roberta e Matias que disse aos dois e alertou. Roberta diz que está acostumada com sua irmã, mas Matias não merece isso.
Roberta se faz de santa e diz que Gonçalo vai endoidar de vez quando souber disso. Matias decide ficar sozinho. Josefina e Roberta tiram a máscara e ficam alegres pelo que aconteceu. Josefina liga para Gonçalo e pede que ele volte ao México o mais rápido possível. Magoado, Matias chora e sofre por Renata ter beijado Jerônimo. Carlos diz a Matilde que tentou fazer Jerônimo repensar, mas infelizmente os vinhedos e a fazenda serão de Augusto. Augusto gosta da resistência de Renata sobre ele, mas pretende domá-la. Renata diz a Jerônimo que Matias falou muito dele, o professor que partia corações e ficava com tantas mulheres. Ele diz que com ela aconteceu algo parecido. Ele pede perdão pelo que acabou de dizer. Renata diz que pensou que estava apaixonada por Matias, mas o ama apenas como amigo e por isso terminou com ele. Renata pergunta a Jerônimo se ele renunciaria a esse amor ou defenderia contra tudo e contra todos. Jerônimo se lembra de quando jurou a seu irmão que encontraria essa mulher que o rejeitou e que faria ela sofrer na própria carne tudo que ele sofreu antes de morrer. Jerônimo diz a Renata que talvez faça isso. Ele diz que desde o primeiro dia que se viram, que se beijaram, ela roubou seu coração e a ama como nunca amou ninguém. Renata diz que também o ama. Eles se beijam novamente. Roberta diz à mãe que se tivesse uma arma nesse momento, mataria Renata. Josefina diz que sabe que ela está chateada, mas há males que vêm pro bem. Josefina diz à filha que está orgulhosa dela. Roberta diz que vai acabar com Renata, custe o que custar. Renata e Jerônimo namoram. Ela pergunta coisas sobre a vida dele. Ele diz que eles vão se conhecendo aos poucos. Eles continuam bem juntinhos. Renata diz que é um privilégio encontrar um amor assim e morre de vontade de viver isso com ele. Na casa de Ágata, Honório e todos seguem conversando sobre suas vidas e momentos agradáveis que passaram. Ágata se sente mal, pede desculpas a todos e decide ir descansar. Honório e Constança se incomodam e decidem ir embora. Constança gostaria de rever Ágata. Josefina diz a Roberta que ligou para Renata, mas ela não atendeu. Roberta se atormenta, achando que Renata está no hotel com Jerônimo. Josefina diz a Roberta que ela não vai matar ninguém, porque a morte seria pouco para o inferno em vida que Renata pode sofrer. Roberta diz que está morrendo de raiva, de ciúmes e de inveja. Jerônimo leva Renata para um quarto e decide satisfazê-la. Ela agradece pela proteção e carinho dele. Ágata critica a filha por ter trazido Honório à sua casa sem avisá-la. Ágata diz que ela e Honório foram muito bons amigos e não vê nada em comum entre eles, já que ele é um homem importante e a esposa dele é bem distinta de classe, diferente dela. Jerônimo vai levar o jantar de Renata no quarto dela e vê que ela já dormiu. Ele cobre a moça e em pensamento diz que não conseguiu deixar de se apaixonar por Renata, porque ela não parece uma mulher sem escrúpulos. Ele pede perdão por não vingar a morte do irmão, como havia prometido. Lázaro acorda Carlos e pede que ele o acompanhe até as plantações, porque Augusto entrou na fazenda como se já fosse o dono e senhor de tudo isso. Alzira não aceita fazer o que Augusto pede. Ele diz que é o novo patrão dela e que aquelas terras já são suas e precisam podar. Carlos chega ali e diz a Augusto que mesmo ele não se importando pela opinião dele, Jerônimo vai ter que respeitar, porque aquela é uma propriedade privada e se ele não for por bem, vai ter que ir por mal. Carlos diz que essas terras ainda não são dele. Augusto pede que ele não intervenha e o deixe fazer as coisas como quer. Augusto se ajoelha para ver a uva. Carlos aponta uma arma em direção ao velho.